Boa noite, pessoal. Nós hoje estamos aqui recebendo a Melina e estamos no Circuito de Autores, que é uma extensão do nosso Circuito Literário do Cerrado, um evento que nós vamos realizar em agosto. Então, esperamos todos, o comprometimento de todos lá. E a Melina, ela é uma mulher que eu admiro demais, que eu conheço já há algum tempo aqui da livraria, né? E desde quando você veio a primeira vez, que veio com o Gustavo pequenininho, até hoje, nós duas mudamos demais, Sim. né? Evoluímos. E a Melina, ela é mãe, professora, pedagoga, advogada, autora, idealizadora do Circuito Florescer. Círculo Florescer, Isso. né? E me fala um pouco pro pessoal sobre o círculo, como que funciona, como que você trabalha, os seus propósitos. Primeiro eu quero agradecer demais, Thalita, pela oportunidade de estar aqui hoje com você, para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre literatura, sobre escrita. Eu te admiro demais também. Há alguns anos, né, que a gente está aqui sempre conversando sobre projetos culturais. E o Círculo Florescer, ele nasceu em 2019. Eu estava com uma criança de 3 anos e em meio àquelas questões todas de maternidade, dos desafios, de me entender, né, como mulher e também como mãe, profissional. E é quando a gente começa a voltar a ser a gente mesma, Sim, né? Que eu tô nessa você fase. tá nessa fase, exatamente. Mas é uma nova fase, né? E tentando me entender, eu comecei a estudar muito sobre o feminino. E eu trabalhava num escritório de advocacia e tudo que eu aprendi, eu comecei a viajar para participar de cursos que eu estudava sobre questões relacionadas a mulheres. Tudo que eu aprendia, eu trazia para a equipe de advogadas com quem eu trabalhava. E era muito interessante porque tinham advogados também. Aí eu esperava os advogados saírem do escritório e falava, vem gente, fazia rodas lá com as advogadas, ia compartilhando. E a gente começou a ter resultados muito positivos com as profissionais desse escritório, quando a gente trabalhava essas questões de maternidade, de feminino. E uma das advogadas lá, que eu não me esqueço, tenho um carinho enorme por ela, Tamires, ela falou assim, Mel, leva pra fora, leva pra mais pessoas, né? Leva para mais mulheres. E aí foi assim que surgiu o Círculo Florescer. Olha, que são rodas de conversa, de leitura, palestras com o tema de proteção e fortalecimento de mulheres e mães através de arte, através de iniciativas artísticas levando conhecimento. E como que isso é importante, assim, né? Mulheres incentivando mulheres. Sim. Uma pessoa te deu uma palavra, né, que te incentivou. Você no nosso circuito, eu sou muito grata a Melina, porque ela foi a primeira pessoa que eu contei do circuito e ela deu um sorriso, assim, um apoio, uma incentivo, né? Uma inspiração e já me deu um monte de ideias. Então eu acho que isso, uma coisa que a gente fala pra pessoa com carinho, né? A gente atinge de uma forma que a gente não tem ideia, né, Melina? Sim, essa valorização é muito importante, Thalita, porque, como eu sempre te falei, eu já escrevi até sobre a Thalita, né? É verdade. Tem esse trabalho, a gente ter na nossa cidade uma agente cultural, proprietária de uma livraria, realizadora de projetos culturais, é muito importante, né, a gente ter essa fala vindo de uma mulher profissional e mãe. Então, quando eu soube do Circuito Literário Cerrado, que a Thalita que tinha criado, idealizado e que estava colocando em execução, eu falei, Thalita, eu te aplaudo de pé. Né? A importância disso, de você nos representar aqui. Ai, obrigada. E como que você acha que esse impacto do Círculo Florescer, que você, todas as mulheres que você atingiu, né? Como que você acha que você mudou a vida delas? Qual que é o feedback que você recebe delas? Assim, deve ser muito gratificante, né? Então, eu falo muito assim que elas, né, elas mudaram muito a minha vida. Né? É uma troca, né? Uma troca muito positiva, porque dentro dessas oficinas que realizamos através do Círculo Florescer, existe muito uma rede de apoio entre essas mulheres. A gente se aproxima muito, porque dentro das oficinas nós ficamos algumas horas reunidas com tempo e espaço para a gente dividir sobre desafios, sobre alegrias, através da música, através da leitura, e isso tudo nos aproxima muito. E a partir daí, muitas mulheres elas começaram a fazer parcerias profissionais entre elas. É o network, né? E isso, apoio pessoal também, muitas vezes, amizades, né, que fortalecem dentro do Círculo Florescer. Então eu acho muito revolucionário a gente ter espaços assim de mulheres ouvirem mulheres indicarem o trabalho de outras mulheres e crescermos juntas. E pensa com essa pesquisa, né, que teve, falando que Araxá está em 16º lugar, né, no ranking do pior lugar para mulher viver. E já tem isso aqui, né, já tem esse
o Círculo Florescer e tantas atitudes, né, que são bacanas aqui na cidade. E pensa no tanto que a gente ainda tem que lutar, né, para conquistar mais espaço e ter mais voz, ter mais o merecimento mesmo, assim, a equiparação, né. Então, é um trabalho muito relevante, né, é uma coisa que a gente precisa exaltar e multiplicar, né, essas mulheres com certeza estão multiplicando isso, né, de alguma forma. E como que você acha que a escrita pode assimilar, ajudar de alguma forma, né, no desenvolvimento da mulher? Então, Thalita, historicamente, a nossa voz, né, a nossa palavra, ela foi muito roubada, né? Até hoje, né, tem pesquisas que que os livros publicados são 30% apenas de autoras. Então, a gente ainda tem muita dificuldade. Quando eu converso, porque eu também sou professora, eu converso muito com meninas, o que elas mais me falam é assim, eu rasguei o que eu escrevi, eu não tenho coragem de mostrar, porque eu tenho medo de críticas, de não ser boa o suficiente para escrever. Então, a questão da escrita, ela vem num lugar de resistência, né? De resistência e também de inspirar outras mulheres, porque quando a gente lê o que uma outra mulher escreve, vem muito, a gente sente próxima, porque a gente se identifica, e também nada como uma mulher, né, falando sobre as próprias dores e essa inspiração para gerações futuras, para que a gente continue escrevendo, para que a gente continue ocupando espaços, né, através, né, porque os espaços são muito importantes serem ocupados ainda por nós, ainda são muito poucas mulheres na política e também ainda são poucas mulheres na arte, né, até para que a gente realize igual você, né, ser uma agente cultural que vai realizar um evento cultural, nós ainda temos muito pouco, né, disso. Então eu vejo a escrita nisso, da gente se posicionar, da gente escrever, não para ser a best-seller, né, a mais vendida, mas pra gente ter essa voz na nossa comunidade e proporcionar isso para outras mulheres e meninas. Você está falando de pesquisa que as mulheres aparecem bem pouco, né? Eu vi uma pesquisa, deve ser a mesma, né? Que eu não sei números, mas as mulheres aparecem, quando elas aparecem, é um homem que está citando a mulher. Então, como que ela aparece? Ela chorou, ela, sei lá, suspirou. E são só adjetivos, situações, né, de submissão, né? Sim. Então, assim, quando ela é citada, às vezes, maior parte das vezes é por um homem e a maior parte das vezes de uma forma submissa. E os homens não, né? Ele exaltou, ele conseguiu, fez, né? Sim. Então, é muito nítido isso, né? O espaço da mulher, a diferença da mulher na literatura também, né? E quais foram os autores que te levaram para esse caminho da literatura, assim, são referência para você? Então, assim, eu sempre gostei muito de ler, de escrever, desde a escola, desde que eu aprendi a ler e escrever, eu sempre tive esse lado, né? O Pedro Bandeira foi muito marcante para mim na infância, né? A araxaense Rita de Blasio também foi muito marcante para mim. E hoje eu tenho uma ligação muito forte com a Clarissa Píncula Estes, que há alguns anos eu realizo círculos de leitura do Mulheres Correm com os Lobos. E eu sempre falo que para mim o livro dela é um portal, é um mapa. E aqui Araxá eu cito também a Sofia Tanus Malk, escritora, que a sensibilidade dela, a profundidade dela, sempre que eu tenho oportunidade de ler, me encanta. E também Elisama Santos, né? Conversas Corajosas, é um livro que ultimamente também me fez muito bem. E Eu Não Nasci Mãe, da Lua Barros também, né? Eu tenho essa prioridade, assim, de ler mães que escrevem, né? Eu tenho, entender, né? Eu tenho, onde que a gente está inserido junto com o meu compromisso com o meu trabalho, né? Que é muito com mães. Então eu leio muito mulheres. E isso inspira, né? E como que você pensa que a mulher que escreve pode mudar a história, contando as suas próprias histórias, né? Como que isso pode afetar as mulheres que estão lendo, né? No seu caso, por exemplo. Mulheres que escrevem, elas trazem um poder, né? A mulher que escreve, ela está se apropriando, né? Dessa voz, desse poder de registrar, né? Aquilo que ela considera importante, inspirar outras mulheres também. Então eu vejo muita escrita nesse sentido, né? Dessa inspiração para que outras mulheres se posicionem,
Porque quando você escreve também, você tem uma clareza mental, né? Te traz clareza mental, até do que você está vivendo. Tanto que é muito utilizado também até de uma forma terapêutica, né? Por profissionais da área de saúde, a escrita, colocar para fora. Então eu vejo isso como esse poder mesmo de se organizar mentalmente, de inspirar outras mulheres. A escrita traz tudo isso, né? Com certeza. Eu quero até pedir desculpa para todo mundo e para Melina, porque as duas mães aqui com a cabeça ruim não lembraram de trazer o livro da Melina, né? Mas, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre seus livros, como que foi o processo da escrita, né? Eu adorei essa parte, é bem típico, sabe? Por isso a que mãe da cabeça. Por isso que eu falo tanto que é importante, porque outras mães entendem, né? Então, assim, eu tenho 3 livros, né? Que são, o primeiro foi o Florescer, Reflexões para Mulheres. O Florescer, ele é mais poético. A gente realizava as oficinas artísticas para as mulheres e sempre tinha uma fotógrafa retratando aqueles momentos, né? E são oficinas, como eu disse, com muita música, com muita poesia, delicadeza, muita conexão. Então, geravam fotos muito bonitas, muito delicadas. E quando eu recebia as fotos da fotógrafa, eu olhava para aquelas imagens daquelas mulheres, né? Naquele momento ali tão rico culturalmente falando, e vinha a vontade de escrever. Então eu escrevia muito sobre elas, sobre aquelas imagens. Aí quando eu vi, eu tinha uma coletânea de textos soltos e que falavam muito sobre isso, sobre como nos fortalecermos, sobre como apoiarmos umas às outras. E aí foi que surgiu o livro Florescer, Reflexões para Mulheres, porque é um livro que você abre, né, uma página e sai uma mensagem, então que você pode ler qualquer dia ali para te fortalecer. Então foi o primeiro. O Mulheres que Beijam Rebeldia já veio de um outro momento. Foi um momento que eu fui entendendo mais o que significa ser mulher e ser mãe, né? Em termos de desafios mesmo. Eu já havia atravessado um divórcio com uma criança pequena, né? Então, estava no meio de uma pandemia, vivendo tudo isso. E então eram textos que eu falava, que eu escrevi, alertando muitas mulheres sobre questões dos direitos, né, dos nossos direitos, porque eu também sou advogada, e tentando, né, entender toda a dinâmica que é inserida, né, que estamos inseridas nesse sistema que vivemos. E então eu trazia mensagens dentro desses textos para apoiar mulheres, mas nesse sentido assim, elas entenderem os direitos delas entenderem que ser mulher é enfrentar violências, né, do próprio sistema. E então é um livro que traz muito esse viés, né, de proteção e fortalecimento diante de violências, né, que desde as meninas, infelizmente, nós estamos submetidas. E o terceiro livro, eu sou coautora, né, eu não sou a única autora, que eu fiquei muito feliz de poder realizar, que é As Contadoras das Histórias de Araxá. Esse livro, ele foi escrito através da Lei Paulo Gustavo, né, um incentivo financeiro da Lei Paulo Gustavo e apoio da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calma Barreto. Ele foi aprovado através de um edital e foi escrito por 31 meninas de escolas públicas que participaram de um concurso literário, e os textos são sobre personalidades femininas. Então são meninas que foram pesquisar, foram conhecer as mulheres daqui de Araxá, as nossas personalidades femininas que fazem diferença na cidade, escreveram textos sobre elas e os textos foram selecionados. Então, é um trabalho que eu falo que é um compromisso social disso, de contar a história dessas mulheres, né? De não deixar elas apagadas, invisíveis na cidade. Delas, isso, né? Porque foi muito interessante para mim, porque mesmo trabalhando há anos, né, com essas questões femininas, muitas histórias que eu ouvi ali das meninas, eu não conhecia as mulheres. Eu ficava encantada com as personalidades que elas estavam compartilhando, que eram até mulheres da área política, escritoras, artista plástica. São alguns exemplos. Então, assim, foi um livro que me tocou profundamente por isso. E ver essas meninas escrevendo, né? Eu falo assim que o meu primeiro livro, eu publiquei com 39 anos, né? Eu tive meninas de 11 anos que já são autoras, que já são escritoras, né? Então, isso é muito bonito. Então é um passo, assim, gigantesco, né? Já. Não, e assim, eu acho que esse projeto da Melina foi uma das coisas mais ricas que eu já vi, assim, porque pensa, como que a menina de escola pública pesquisar sobre mulheres, né? E não ficar naquele Dona Beija, não sei, né? Aquela coisa rasa.
pesquisar mesmo, né? Mulheres que fazem a diferença ou fizeram de alguma forma e que estão aí ainda lutando, né? E que fizeram coisas que a gente não sabe, né? Às vezes passa batido. Eu fiquei muito preocupada, porque assim que eu cheguei nas escolas, a princípio, eu perguntava quem vocês conhecem aqui de Araxá, uma personalidade feminina, alguém que se destacou na nossa cidade, e as meninas falavam, Dona Beija. Então, assim, elas não conheciam, né? Assim, conheciam muito pouco. E eu falei, por quê, né? Por que a gente conhece tanto sobre as personalidades masculinas, né? Isso. E as mulheres que fazem tanta diferença. Por que a gente vai se inspirar só em mulheres que estão em outras cidades, em outros estados, às vezes em outros países, sendo que a gente tem mulheres fantásticas aqui na Araxá, todos os dias fazendo, sendo empreendedoras sociais, fazendo assim, ações de impacto importantíssimo para nossa cidade, né? Então, assim, as meninas, quando elas veem também uma mulher perto, que elas podem se inspirar, elas veem que elas podem também. Então, acho isso muito importante isso. Ela fala assim, olha, não, ela é da minha cidade, ela, né, ela tem uma história parecida com a minha, então se ela pode, eu também posso. Exato, você vê, a Leila Ferreira, né, onde que ela chegou, Ferreira, né? Sim. Eu achei uma das bonitinho. Meninas que fez um poema sobre a Leila Ferreira, inclusive. E teve uma que eu achei muito bonitinha lá no lançamento, que ela fez sobre a avó, né? Sim. Eu achei aquilo, nossa, sim. Como que ela enxergou texto uma coisa tão, uma coisa tão profunda, né? Ela enxergou uma coisa, uma pessoa que tá ali, né, perto dela, ela não olhou tão, né, além, assim. E a avó dela realmente é muito inspiradora, foi pelo texto ela relata lá o quanto a educação foi transformadora na vida da avó, né, então, assim, foi justíssima a homenagem. E, Melina, você tem algum conselho, assim, para quem tá com projetos engavetados, escrita engavetada, para conseguir tirar isso do papel e realizar, igual você fez? Então, eu sempre falo, assim, que às vezes meninas, principalmente, me procuram para perguntar, né, essa questão de escrever. Eu acho que o primeiro passo é deixar a autocrítica, né, não buscar a perfeição, entender que a escrita, ela necessita ser livre. Né? Se você não, você vai... Cada um tem a sua Exatamente, voz, né? Cada uma tem a sua escrita, a sua voz. Não tentar se comparar com a história de outra mulher. Simplesmente fazer a sua coletânea de textos, reunir seus textos e publicar. Porque se você tocar o coração de uma pessoa, e que seja às vezes o seu próprio coração, aquilo ali, né? A gente vive numa sociedade muito da alta performance, né? Que a gente tem que ser brilhante. E não precisa, sabe? Eu falo assim que os meus livros são livros de texto simples, e o quanto me transformou ter escrito, ter jogado ele no universo, no mundo, quantas pessoas incríveis, né, que a partir do meu livro eu conheci. Então já, né, que me proporcionou a escrita. Né? Eu lembro que quando a gente vai escrever um livro, a gente nunca sabe se uma pessoa vai comprar seu livro, você não sabe. E uma coisa que um tiro no escuro, né? Você fica naquela tensão, né? E eu lembro que eu recebi uma mensagem no direct do Instagram de uma mulher. Eu não a conhecia, ela escreveu assim: Mel, o seu livro me ajudou a resgatar o meu valor. E aí eu falei assim, pronto. Conseguiu o que eu queria, né? Exatamente. Se ninguém mais lesse o meu livro, aquilo ali já tinha sido pra mim muito especial. Uma coisa também muito especial que aconteceu, que em 2019, o Florescer foi o mais vendido lá no Free Araxá. E eu falo que eu fico muito orgulhosa disso. Não de falar, igual eu falei, meu livro é um livro simples, não é nenhuma Clarice Lispector de Araxá, não. Mas assim, o que eu fiquei feliz quando aconteceu isso, deve ter sido muito bem, né, Thalita lembra, né? Nossa, que ele foi muito bem vendido, porque eu pensava assim, outras mulheres vão ver que uma mulher de Araxá escreveu, né, e que o livro é um livro muito tranquilo, né? Então, saiu assim, na lista lá, né, dos mais vendidos. Então, assim, isso aí não tem preço, né? Eu pensava isso, outras mulheres vão ver isso, elas vão escrever também. Eu não sei lá, se a Mel escreveu esse livro, um livro tranquilo, um livro simples, eu também vou escrever. Então, assim, pra mim, então é isso que eu queria falar, pra quem tem vontade de escrever, não guarde suas palavras, não tenha medo, né? Porque cada mulher que escreve, ela autoriza outras mulheres a escreverem, ela é inspiração para outras mulheres escreverem. E a gente vai aperfeiçoando, a gente vai evoluindo no caminho também da escrita. E eu acho que esse trabalho da Melina é a coisa mais, assim, bonita que existe, porque inspira muita gente, resgata muita mulher que está aí perdida e sem motivação mesmo, né? Para escrever, para ler, para, sei lá, se situar, se sentir mulher, né? E eu mesma, assim, nesse meu percurso, né, desses 10 anos de livraria,
eu já me senti assim, não vou conseguir, não tem como eu entrar nesse mercado, eu não tô sendo bem recebida, como que eu faço? Eu preciso aceitar tudo isso mesmo, né? Então a gente se questiona se a gente tem essa capacidade. Então a gente precisa de alguém como você para te E é tão importante isso, Thalita. Uma coisa que eu quero te falar, assim, até publicamente, porque a gente nunca sabe os desafios que outra mulher tá passando. Não o dia que a Thalita chegou, me contou, né, que tinha conseguido começar a dar início ao Festival Literário do Cerrado, que é maravilhoso, aquilo ali, eu fiquei tão feliz por ela, porque é isso, porque às vezes você tá passando uma dificuldade, aí você vê outra mulher fazendo, você vê isso. Você é te possível, levanta, né? Uma mulher de Araxá, né? Agente cultural aqui de um festival que vai ser maravilhoso, potente. Então, quantas outras mulheres? Inclusive eu estou aqui aplaudindo, torcendo, porque você abre o caminho para outras mulheres. A gente entende. Não, mulheres também vão realizar eventos culturais, né? Executar. E araxaense. Né? É. Mulher araxaense mãe. Exatamente. É uma coisa que a gente está pregando muito nisso, assim, nessa trajetória que está começando, se Deus quiser, né? Então, e você nem imagina que quando você dá na hora que você está dando esse passo, você nem imagina quantas outras mulheres, a partir desse momento, né? você tá inspirando, Thalita, inclusive eu, como eu te falei. Não, e eu e a Melina, assim, a gente sempre tem muita ideia, né? A gente quer executar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e às vezes, assim, a gente vai levando caminho diferente, mas, Melina, eu queria que você soubesse, assim, que tô sempre com você, se precisar, se precisar, a gente sempre tá aqui, a livraria tá sempre aberta, eu também, né, nossa amizade, e que seu caminho continue, assim, sempre inspirando e motivando todo mundo. Porque, o nosso. Porque isso é motivação mesmo, viu? Obrigada por tudo. Eu amei. E muito obrigada, Thalita, pela oportunidade de estar aqui com você, aprendendo, construindo juntas. E te desejo, assim, toda felicidade nesse caminho literário que é tão importante para todos nós. Todos nós estamos aqui com você. É um começo, você nos representa. Obrigada. É um começo, assim, eu até estava falando para a Melina da dificuldade, das inseguranças, né, que a gente enfrenta. Mas, assim, o circuito tá aí, vai nascer, né? E eu espero que todo mundo fique ligado para entender todos os passos, a programação que a gente está bolando por aí. E, inclusive, a Melina vai ser uma das nossas oficineiras, então todo mundo fica ligado que vai ter muita coisa boa por aí. Alguém tem perguntas? Não? Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui. Obrigada, Mel. Muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. Até mais. Obrigada, gente.